Sistema tributário nacional. O sistema tributário brasileiro, ele tem como objetivo permitir que o Estado institua e cobre tributos. Aliás, o conceito de sistema ele é extremamente importante para o entendimento do direito tributário. Sistema nada mais é que o conjunto de elementos que permitem que um determinado fim seja atingido. E o sistema tributário não seria diferente. Para fazer frente aos objetivos da Constituição, que estão previstos no artigo 3º da Carta, o sistema tributário nacional ele foi pensado e estruturado para que o Estado obtenha receita pública. Afinal de contas, somente será possível manter uma sociedade justa, uma sociedade plural, uma sociedade onde se garantam os direitos fundamentais se houver receita. O Estado sem receita é vazio. O Estado sem receita efetivamente não atinge qualquer objetivo. E é exatamente por esse motivo que o sistema tributário nacional ele foi desenhado na nossa Constituição. É importante lembrar que o sistema tributário nacional que nós temos hoje, previsto na Constituição de 88, ele começou a ser desenhado com a Emenda Constitucional 18 lá em 1965. Antes disso, as constituições elas não eram organizadas no tocante ao direito tributário. Você ainda tinha uma pluralidade de sistemas tributários estaduais. Cada estado podia criar tributos e isso gerava uma grande confusão, podendo acontecer até uma bitributação, ou seja, dois entes cobrando tributos sobre o mesmo fato gerador. A lógica sistemática de organização do sistema tributário se deu principalmente em 1965 com a Emenda Constitucional 18, onde se pensou num sistema tributário nacional abrangendo todo o Brasil e, a partir daí, a legislação de cada estado regulamentando os tributos de sua competência. Então, dentro desse sistema tributário, nós temos 4 elementos fundamentais. O primeiro deles é o poder de tributar. O primeiro elemento do sistema tributário é o poder de criar tributos. Afinal de contas, o Estado precisa ter esse poder para que ele possa meter a mão no nosso bolso e retirar uma parcela da nossa riqueza. O poder de tributar nada mais é do que o poder de criar tributos, o poder de instituir tributos. E o poder de criar tributos, o poder de tributar, ele precisa ser dividido para cada um dos entes federados. A divisão do exercício desse poder de tributar recebe o nome de competência tributária. A competência tributária nada mais é do que a divisão do exercício do poder de criar tributos. Então preste bem atenção. A Constituição ela autoriza que os entes federados instituam tributos. E ao mesmo tempo, para evitar que dois entes cobrem tributos sobre o mesmo fato gerador, a Constituição ela delimita o exercício do poder de tributar, entregando para cada ente uma parcela desse poder. E o nome disso é competência tributária. O nome disso é competência tributária. Então, o poder de tributar é entregue para cada ente de acordo com a sua competência.
Tomemos, por exemplo, a competência para a instituição de impostos. A competência da União está no artigo 153, dos estados no artigo 155, dos municípios no artigo 156. A competência nada mais é que o poder de criar tributos. Só que esse poder, ele é extremamente poderoso. Esse poder, ele pode representar a falência de um contribuinte. O poder de tributar pode representar a quebra do cidadão. Disse John Marshall, o poder de tributar envolve o poder de destruir. E sim, senhoras e senhores, John Marshall, aquele famoso juiz do controle de constitucionalidade do caso Marbury versus Madison, ele mesmo, o poder de tributar envolve o poder de destruir. John Marshall, então, nessa célebre frase, resume o poder de tributar. E esse poder, então, precisa ser limitado. Surgindo dentro do sistema tributário o quarto elemento, além do poder de tributar e da competência tributária. Surge a limitação, ou melhor, surgem as limitações constitucionais ao poder de tributar. Exatamente porque o poder de tributar envolve o poder de destruir, que surgem as limitações constitucionais a esse poder. O artigo 150 da Constituição diz: Estado, se você quer criar tributos, você pode. Mas você precisa respeitar o núcleo de direitos e garantias fundamentais do contribuinte. Se você quer criar tributos, Estado, você pode. Mas você vai respeitar a legalidade, vai fazê-lo por lei, porque a lei emana do povo. Você quer criar tributos, você pode, mas vai ser isonômico. Vai respeitar a anterioridade noventena para que o contribuinte não seja surpreendido por uma carga tributária que ele não se programou para suportar. Ah, Estado, você quer criar tributos? Crie! Crie! Mas, acima de tudo, Estado, você não vai tributar o templo religioso, você não vai tributar os livros, você não vai tributar outro ente federado, porque há o pacto federativo, há o acesso à informação e ao direito religioso. Ah, Estado, quer criar tributos, crie, mas respeite o núcleo de direitos e garantias fundamentais. Então, o terceiro elemento do sistema tributário, ele é feito para estabilizar, garantindo a proteção do cidadão frente a esse poder do Estado em tocar a parte mais sensível do corpo, que é o bolso. Então, para fechar o sistema tributário nacional, o Constituinte pensa: a distribuição de competência ela não é tão justa quanto parece. A distribuição de competência ela é cruel. Pois, afinal de contas, ao distribuir a competência tributária, a União recebe uma competência maior que qualquer ente federado. Então, o quarto elemento de estabilização vai ser a repartição de receitas, prevista nos artigos 158 e 159 da Constituição. Repartição de receitas. Os artigos 158 e 159 são claros, em que haverá a distribuição da arrecadação. Porque municípios e estados precisam fazer frente às suas despesas. E, efetivamente, o poder de tributar não é suficiente. E, senhoras e senhores, esse sistema ele é organizado por uma lei complementar nacional, que é o Código Tributário Nacional. E, inclusive, fique muito atento, fique muito atenta, porque o CTN ele nasce como lei ordinária, mas exatamente pela lógica de organização do sistema. Conforme previsto no artigo 146 da Constituição de 88, o CTN ele é recepcionado com o status de lei complementar. Então o CTN ele nasce como lei ordinária e ele é formalmente uma lei ordinária.
mas ele é recepcionado no nosso sistema tributário com o status de lei complementar. Então o CTN, ele entra no nosso sistema como se fosse uma lei complementar. Então hoje ele é formalmente uma lei ordinária, mas materialmente uma lei complementar nacional, regulando todos os entes federados, cabendo a cada um individualmente legislar concorrentemente sobre direito tributário. E é por meio do Sistema Tributário Nacional que é permitida a criação dos tributos. Senhoras e senhores, o Sistema Tributário Nacional é o principal elemento para permitir que os estados, municípios, Distrito Federal e a própria União obtenha receitas por meio da carga tributária. E esse sistema está desenhado na Constituição a partir do artigo 145 da Carta.